rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Causos e Contos Espíritas. Apresentação: Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos. Meu nome é Roberta e com o coração transbordando de alegria por estar aqui mais uma vez para mais um Causos e Contos Espíritas. Nós fazemos parte dessa família espiritual da Rádio Brasil Espírita que trabalha em prol da iluminação de consciências. A primeira rádio web espírita do estado de Alagoas, há 10 anos, levando paz e consolo aos corações. E que bom estar aqui com vocês para fazer mais uma reflexão sobre os ensinamentos da doutrina espírita. O Consolador prometido por Jesus, que nos serve de bússola para seguirmos o caminho certo, para fazermos as melhores escolhas e alcançar, assim, o nosso progresso individual. Através do Causos e Contos, nós vamos aqui meditar sobre os ensinamentos do Cristo, que se faz presente com toda certeza, pois como ele mesmo disse, onde 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, lá eu vou estar. Então nós vamos aqui usufruir, desfrutar da doce presença do Mestre Jesus. E hoje nós vamos conhecer, ou relembrar, para quem já conhece, o conto História de um Pão, que está no capítulo 39 do livro Luz no Lar, psicografia do nosso querido Chico Xavier e ditado por diversos espíritos. Esse, em especial, é ditado por Humberto de Campos, que nos conta a história de Barsabás, o tirano, que quando chegou ao plano espiritual após o seu desencarne, procurou inutilmente reintegrar-se ao palácio que lhe servia de residência. A viúva, alegando infinitas mágoas, se desfez da casa e vendeu todos os enfeites. Viu ele, então, suas baixelas, candelabros, quadros, tapetes, perfumes, joias, enfim, todas as suas relíquias sendo leiloadas, enquanto seus filhos brigavam nos tribunais, disputando a melhor parte da herança. Ninguém sequer se lembrava dele, a não ser que fosse para reclamar o ouro e a prata que ele doara a alguns de seus mordomos. E já que para a maioria desses amigos ele não passava na memória deles, né, ele não passava de uma sombra para esses amigos, ele tentou então procurar o afeto de companheiros dos tempos de infância. Entretanto, também entre eles encontrou apenas a recordação dos seus próprios atos de desarmonia e das tentativas de tirar vantagem para si mesmo. Barsabás, então, entregou-se às lágrimas de tal modo que a sombra reprimiu a sua visão e o arremessou às sombras, às trevas. Ele vagueou por muito tempo num nevoeiro, ouvindo vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração, e como se essa rogativa lhe servisse de bússola, embora ele ainda caminhasse às escuras, eis que de súbito ele chega a um santuário sublime, faiscante de luzes, e extingue-se então a sua cegueira. Ele, então, aqui, a alguns passos daquele santuário repleto de milhões de estrelas e pétalas cintilantes que brilhavam em todas as direções, foi chegar à casa das preces de louvor, nas faixas inferiores do firmamento. Ele, apesar de deslumbrado com aquele espetáculo que estava diante dele, chorou compulsivamente diante do ministro espiritual que cuidava do pórtico daquele lugar. Após ouvi-lo generoso, o funcionário angélico falou então sereno a Barsabás: Barsabás, cada fragmento luminoso que você vê nesse momento é uma prece de louvor, de gratidão que subiu da terra. Ai de mim, soluçou o desventurado Barsabás. Eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu o informante, você traz com você
grandes sinais de pranto e sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e dos órfãos indefesos que você saqueou nos seus tempos de invigilância na terra. Apesar dessa crueldade, você tem aqui a seu crédito uma oração de louvor. E apontou então uma canhada estrela que brilhava como se fosse um pequenino disco solar. Há 32 anos, disse o instrutor, você deu um pão a uma criança e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando as velhas lembranças, Barsabás pergunta então: Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que você deu um dia por amor e vai se livrar em definitivo do sofrimento das trevas. E Barsabás, então, acompanhou aquele tênue raio com leve fulgor que se desprendia daquela gota estelar, mas em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se, então, numa carpintaria humilde de volta à terra. Ele viu, então, um homem calejado que ali trabalhava, refletia, manobrando um pesado enxó. Era Jonaquim, aos 40 anos de idade. Como, então, se eles estivessem os dois identificados ali por um doce fio de luz, Barsabás abraça-se a Jonaquim, como se fosse um viajante abatido que volta, então, ao calor do lar. Passado um ano, Jonaquim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos seus braços mais um filhinho, cujos cabelos louros emolduravam belos olhos azuis. Com a bênção de um pão a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistara então Barsabás, nas leis eternas, o prêmio de renascer para redimir-se. Essa história, como eu disse, é de Humberto de Campos, pseudônimo de Irmão X. Então, o nosso querido Barsabás aqui, o nosso irmão Barsabás, após vagar na escuridão, e é guiado pelo calor da luz daquela prece feita por Jonaquim, aquela criança rejeitada, em agradecimento a Deus por aquele homem ter dado um pão. Valeu a Barsabás deixar a sombra para trás, a cegueira para trás e ter uma nova oportunidade de aprendizado e correção. No Livro dos Espíritos, na pergunta 886, meus queridos irmãos, Kardec pergunta à espiritualidade superior: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? A espiritualidade superior, então, responde: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Esse é o famoso BIP: benevolência, indulgência e perdão. Esse conceito de caridade reúne todos os deveres do ser humano para com seu próximo, podendo ser exercitada através de 3 perguntas. A. Ao pensar, julgando ou avaliando o próximo, como eu devo proceder? A resposta: com indulgência, com tolerância. B. Como deve ser a minha ação para com o meu próximo? Com benevolência, boa vontade. E C. Como devo receber a ação do meu próximo? Com perdão. A caridade pode ser verbal, com palavras que consolam, esclarecem e edificam, prece que aproxima de Deus, silêncio ou suavidade no falar. Ela pode ser mental, ondas mentais sob forma de perdão, de prece e amor, emitidas em favor de encarnados e desencarnados. Ela pode ser gestual, um afago fraternal, um abraço, um aperto de mão, um sorriso, um carinho. Ela pode também ser passiva, um silêncio diante de uma ofensa, atenção perante um desabafo. Ela também pode ser mediúnica, o amparo a encarnados e desencarnados através da faculdade mediúnica. Como se vê,
Não é assim tão complicado dar amor. Não requer grandes feitos. Vale um gesto de amor de acordo com a nossa possibilidade. Fora da caridade, não há salvação. Até o próximo Causos e Contos Espíritas, aqui na Rádio Brasil Espírita. Fiquem com Deus.